bom? Vídeos novos pra vocês, maquiagem de Natal, tá todo mundo fazendo, então vou entrar nessa onda também, né? Eu fiz a minha versão de maquiagem de Natal, tá todo mundo aí apostando em vários tipos de look. Eu apostei nesse look, assim, é um pouco mais dramático, mas um olho mais suave, tá? Eu não gosto de usar, eu acho que batom nude não combina muito com o Natal. Então eu fiz esses olhos pra usar com essa boca, tá? A primeira coisa que eu pensei quando quis fazer esse tutorial era assim, eu quero usar esse batom. Que olho que eu vou fazer pra esse batom, né? Então assim, eu espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrita no canal ainda, se inscreva que sempre recebe aviso quando tem vídeo novo no ar. Essa é a minha opção, se você não quiser usar esse tom de batom, vocês podem trocar, tá bom? Então vamos lá acompanhar o vídeo comigo. Como sempre, um lado tá pronto. Então, como eu já fiz a pele, eu já passei um pouco de produto nos olhos, agora eu vou passar o corretivo bem clarinho, mas bem clarinho mesmo. Tá, aí eu vou pegar minha paleta da Makeup Forever, a número 1, tá? E vou usar o corretivo mais clarinho que tem, que é esse daqui. E vou aplicar ele em toda a minha pálpebra com um pincel de corretivo. Aí esse produtinho assim, esse corretivo que você usou, você deixa reservado que depois a gente vai usar ele de novo. Nesse tutorial eu vou usar 4 paletas, tá? Vamos começar com a Naked Basics. E com um pincel lápis, eu vou pegar a minha sombra Naked 2. Vocês sabem que eu sempre começo com um pincel clarinho, com a sombra clarinha, né? Pra fazer, porque a gente vai fazer o quê? Marcação de côncavo, tá? Uma marcaçãozinha básica. O meu já vai ficar um pouco escuro, porque como eu já usei o pincel pra fazer o outro olho, e eu não limpei, ele já vai estar um pouco sujo com a sombra Fenty, que é o marrom mais escuro que eu aplico depois. Nós vamos começar aí com a Naked 2 e fazer aquela marcação básica. E vai e volta. Não tem problema se não ficar certinho, se invadir um pouco a pálpebra. Por isso que eu falei pra guardar o corretivo, que depois a gente dá uma limpadinha pra ficar certinho a marcação. A gente vai dar uma esfumadinha já. Aí agora eu vou pra sombra Fenty da mesma paleta, que é o marrom escuro. Vou pegar o pincel esfumador da Quem Disse Berenice e esfumar geral aqui, ó. Pra subir um pouco mais esse marrom. Aí agora a gente vai voltar com aquele corretivo e com o pincel de pálpebra, de corretivo mesmo. Não precisa pegar muito. E vamos arrumar a marcação desse cut crease aqui, ó. Aí a gente vem com aquele pincel de esfumar. E dá uma esfumadinha só pra tirar o excesso do corretivo que passou. E fica certinho. Agora eu vou pegar minha paleta Natural Glamour da Contém 1 grama, aquela do último vídeo que eu fiz pra vocês. Caiu pré-sombra aqui. E eu vou pegar a terceira sombra, gente, eu não decorei o nome das sombras, tá? Depois eu coloco lá no blog. Mas a sombra que eu vou usar é depois da branca cetinada, Luna, aí tem essa daqui, que eu não sei o nome ainda de cor, tá? Mas ela é cintilante, ela é tipo um champanhe.
E eu vou pegar um pincelzinho assim de esponjinha pra aplicar ela pra ela ficar mais concentrada. Aí a gente vai marcar mais um pouquinho côncavo com o marrom mais escuro. Só nessa parte externa aqui, ó. E com o pincel de esfumar, a gente vai arrastando pra fora e pra dentro. Agora eu vou fazer o delineado, tá? Porque eu gosto de fazer o delineado e depois dar aquela finalizada na maquiagem. Então eu vou usar o Black Track da MAC. O cantinho interno eu fiz com um pincel bem fininho, esse daqui. E depois o restante eu fiz com esse daqui da Sigma, que é o E5, E05. Aqui, delineado pronto. Aí agora a gente vai pegar um pincel bem fininho, chanfrado. Vou usar esse daqui, eu sempre uso ele com vocês. Vou pegar a Naked Basics, a sombra Crave, que é uma quase preta. E vou passar um pouquinho aqui, ó, no cantinho externo, mas é bem pouco, ó. Não vou subir quase nada. E vou esfumar, só pra dar aquela marcação no final. Não é pra ficar totalmente preto, assim, ficou preto. Aí o resto da marcação no côncavo eu queria passar uma sombra vinho. Queria porque queria uma sombra vinho, tá? Mas eu não tenho nenhuma sombra vinho. Por incrível que pareça, nenhuma das paletas, nada. Eu não tenho uma sombra vinho, preciso comprar uma sombra vinho. Ah, mas eu lembrei que eu tenho um blush da Contenho Grama, o Liberty acetinado, que é bem vinho. Coisa mais linda do mundo esse blush. Aí eu resolvi usar ele pra marcar o côncavo. Com um pincel assim de fofinho, e ele é de cerdas naturais, e eu vou marcar esse côncavo aí, ó. Aí eu vou dar aquela iluminada abaixo da sobrancelha, vou usar o Light Up. Aí agora a gente vai pegar uma sombra dourada. Tem uma sombra dourada na Naked, que eu amo de paixão, que é a Half Baked. Porque eu acho que é o dourado na faixa certa, entendeu? Na dose certa. Com um pincel de topo reto eu vou pegar essa sombra. E vou passar aqui, ó, onde a gente passou o preto. Na marcação do côncavo. Uma forma diferente de usar. E vou espalhar, vou esfumar. Ah, terminar de iluminar a sobrancelha aí, ó, tá vendo? Esqueci. Eu vou pegar de novo a paleta Natural Glamour, da Contém. E vou pegar a sombra Luna Opaco, tá? Esse daqui. Eu vou iluminar e aproveitar já dar uma suavizada aqui, não deixar nenhuma marcação possível no esfumado. Na linha d'água a gente vai passar em cima, na linha d'água superior, eu gosto de passar um lápis preto pra reforçar. E o lápis que eu tô usando é da Natural Una, aquele que é duo pra sobrancelha. E na linha d'água eu vou passar o Light Up. Eu tenho o lápis bege da Contenho Grama, mas acho que o Light Up é muito mais pigmentado. Isso vai fazer com que os dois fiquem carimbados, aí não fique nem tão preto e nem tão claro, tá? Daí vai carimbar o preto de cima com o claro de baixo. Aí vai fazer um jogo bacana aí. Aí a gente vai voltar com o pincel lápis
Vai pegar um pouquinho da sombra Fenty e vamos passar aqui, ó, rente à raiz dos cílios. E eu vou esfumar primeiro com aquele pincel de esfumar que eu tenho, mas depois eu vou continuar esfumando tudo isso daqui com a sombra vinho, tá? Aí eu vou fazer a marcação preta, eu vou pegar um pincel chanfrado, esse daqui é da Sigma, a sombra Crave, que é a preta, e vou passar aqui, ó, no cantinho externo. Mas não vou tudo, só até a metade. E vou esfumar com aquele pincel que eu passei a sombra vinho, saca? Pode pegar um pouquinho mais de sombra vinho, o blush vinho, né? Nesse caso. Se você tiver uma sombra vinho, melhor ainda. E vou puxar assim pra fora. Aí, nesse meio termo, entre o claro e o preto, eu vou passar com o pincel chanfrado, o de topo reto, a sombra dourada, Half Baked, da Naked. Essa aqui, ó. E vou passar ela e vou puxar ela pra cá, por baixo do preto. Aí agora eu vou passar o rímel embaixo. O que eu tô usando é o da Natural Uno de volume. Bom, aproveitei que eu tive que descarregar a máquina e já colei os cílios, tá? Agora eu vou passar... Eu já fiz contorno, mas eu vou pegar um pouquinho do Blush Harmony que eu usei pra fazer contorno. E vou aplicar um pouco dele no geral. Eu gosto de ter ele de fundo. E o blush que eu vou usar vai ser o mesmo que eu usei pra fazer a cor vinho, com o próprio pincel que vem, tá? E de iluminador, eu vou usar aquela paleta da Make Be e eu vou usar este iluminador aqui, ó. É o único iluminador, inclusive, que vem na paleta. Com o pincel aquele de vassourinha. Eu gosto de usar ele pra passar iluminador. Aí, o rosto está pronto. Gente, eu fiz essa maquiagem, sabe por quê? Porque eu queria muito usar um batom. Eu acho assim... eu não queria usar vermelho. Vermelho. Aí eu queria muito usar um batom que eu só usei, assim, umas 2 vezes. Só fiz o tutorial com ele uma vez. E eu pensei, eu acho que ele ia ficar muito bacana pra uma maquiagem de Natal. O batom que eu tô falando é o Diva da MAC. Eu amo esse batom. Tá? Então pra não cair na mesmice do vermelho, eu vou usar o Diva. Tá? Aí pra não ficar tão escurão assim, eu vou pegar o meu batom da NARS, o Cruella. E vou passar um pouquinho dele. Bom, meninas, então é essa a minha sugestão de maquiagem pro Natal. Me agrada, tá? Uma maquiagem, assim, mais dramática, assim, porque tudo... Quando eu penso em Natal, a primeira coisa que vem, assim, na minha cabeça é vermelho, vinho e dourado, tá? É uma coisa, assim, bem automática minha. Mas se você quiser trocar esse batom... Nossa! Se você quiser trocar esse batom por outro tom, se você quiser passar um vermelho mesmo, em vez desse vinho, né, esse burgundy, você pode trocar também. Então se você gostou, dá um joinha aí pra mim, dá um gostei pra mim, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários abaixo, eu tô sempre respondendo vocês, tá? Ou podem me mandar e-mail, eu sempre deixo meu e-mail na caixa de informações, minha fanpage, meu Instagram, meu blog, tá? Todas as minhas redes sociais estão aqui na caixa das informações, tá bom? Hoje eu tô meio trava-língua, tá difícil, então vamos encerrar logo esse vídeo. Beijão pra vocês e até a próxima!